E aí, pessoal do segundo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jefferson, um dos professores do Aula em Casa Amazonas em Geografia. Nós vamos agora, pessoal, para o nosso momento do praticando. O que é isso? Toda vez que tem uma aula, a aula que nós tivemos na nossa aula 1, por exemplo, temos a aula, temos a atividade da aula, a interatividade com vocês. A aula seguinte, ela sempre, no outro dia, ela sempre vai ser o praticando, né? Ela onde temos aí a questão, temos 4 questões sobre a aula anterior, onde nós vamos praticar, né, os conteúdos, algumas situações relacionadas à aula anterior. Certo, pessoal? Então vai funcionar dessa forma. Temos 4 questões, teremos aí a leitura da questão, teremos um momento para vocês fazerem, e agora, em seguida, teremos aí o momento do gabarito, onde a gente vai comparar o gabarito com as respostas que vocês colocaram aí. Certo, pessoal? São 4 questões de marcar sempre, né, que logo em seguida, na aula do dia seguinte, a aula que nós tivermos, teremos o momento do praticando. Entendido? Pessoal, na nossa primeira aula de geografia, nós verificamos sobre o Brasil no período colonial e também, né, sobre o processo em seguida, o que aconteceu após o período colonial para formar o que a gente conhece como o mapa do Brasil, certo? A nossa aula foi basicamente para entender como os exploradores portugueses e, posteriormente, né, os brasileiros em geral começaram a explorar o território brasileiro e ocupar áreas do território brasileiro para formar o que a gente conhece como o território brasileiro, certo? Do tamanho que a gente conhece, com o formato que a gente conhece, os estados e tudo mais. Foi todo um processo exploratório que a gente viu aí na aula, e as 4 questões que nós vamos ver aí ao longo dessa aula estão relacionadas com esse tema, ok? Vamos para a primeira questão, então? Primeira questão lá da Mackenzie. A Amazônia viveu o sonho transitório de riqueza graças à borracha. A borracha ocupou folgadamente o segundo lugar dentre os produtos brasileiros de exportação, alcançando o ponto máximo entre 1898 e 1910. Dentre as consequências dessa atividade econômica para a região, podemos citar o quê? A questão quer saber o que aconteceu na região amazônica no período ali, quais as consequências disso para o período da borracha. Letra A. Foram alteradas substancialmente as condições sociais graças à melhor distribuição de renda e à qualidade de vida dos seringueiros. Letra B. Provocou migrações da região sudeste, base da mão de obra utilizada nesse ciclo extrativista. Letra C. Gerou o crescimento da população urbana, migrações da região nordeste, concentrou a renda, entrando em declínio devido à concorrência da produção inglesa e holandesa na Ásia. Ou letra D, não trouxe concentração de riqueza, nem alterou o modo de vida das capitais Belém e Manaus. Uma dessas alternativas mostra uma consequência do que aconteceu aí no período da borracha aqui na nossa região, na região amazônica, né? Então eu quero que você marque a alternativa correta, verifique direitinho aí as informações da aula e também as próprias pesquisas de vocês. Daqui a pouco a gente volta com a resposta. Até lá!
Estamos de volta agora para o momento da correção dessa primeira questão, uma questão aí sobre a Amazônia, né, que foi um dos pontos que nós verificamos na nossa aula, o período ali, né, de extração da borracha, que foi muito importante aqui para a nossa região em alguns sentidos, né? A primeira questão era exatamente para você marcar a alternativa correta relacionada aí a esse momento da história do território brasileiro, que ajudou também a consolidar, né, esse território que a gente conhece hoje. Nós temos aqui, antes da gente ir para a correção, né, nós temos aqui essa página do Saber Mais que é um portal, um dos portais, né, onde você pode verificar informações relacionadas às aulas. Só tem lá um campo de pesquisa bem simples, você vai poder ver alguns recursos relacionados aí à aula. Então é uma forma, né, de te ajudar a aumentar ainda mais aí o conhecimento com relação aos conteúdos que você estiver estudando naquele momento, né? Lembrando que a nossa aula aqui do Aula em Casa, ela só tem 15 minutos, então ela é muito mais resumida, né? Então tem coisas que acabam passando batido e que você também pode estudar, complementar a partir do caderno digital, a partir de informações como Saber Mais e principalmente a partir dos professores de vocês aí da sala de aula, que são muito mais presentes aí com vocês. São eles que vão conduzir vocês aí ao longo dos anos letivos, desde sempre, né? Pessoal, a plataforma Saber Mais, eu trouxe para vocês aqui um recurso que é um livro didático produzido por dois professores de História aqui do Centro de Mídias, né? O professor Amauri e o professor Eduardo Gomes, que era professor daqui do Centro de Mídias, né? Fez parte do grupo. Eles organizaram um livro de História do Amazonas, uma viagem pela história da Amazônia. E esse livro está presente lá na plataforma do Saber Mais. Ele traz várias informações, né? Quando a gente clica aqui no acessar recurso, esse campo que aparece em azul, embaixo da imagem, né? Ela vai carregar um PDF que é exatamente o livro em si, né? O livro Uma Viagem pela História da Amazônia, que mostra várias informações que os professores organizaram aí com relação à história do Amazonas, que é muito importante para a gente entender, né? Tem até aí um capítulo interessante que a gente vai destacar, né, que é sobre o trabalho no seringal. Os seringais que organizavam, né, tudo que era extraído da borracha. Essa imagem mostra algumas trabalhadoras, né, mulheres que também se envolveram no processo de extração da borracha. A história está aí para nos contar, né, que houve muitas modificações no espaço amazônico do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista urbano, né, além de ter trazido muitas pessoas de outros estados, principalmente do Nordeste, aqui para a região. Foi uma consequência direta, né, o fato de termos aí muitos dos amazonenses, das pessoas que moram no Amazonas, têm ali, né, alguma ascendência nordestina por conta exatamente desse movimento que aconteceu. E o livro dos colegas lá de História menciona essa situação. Ok, pessoal? É um dos recursos que existem lá na plataforma Saber Mais para vocês observarem. A resposta correta dessa questão 1 aí, que mostra, que a gente vai ver de novo, né? Que mostra esse texto aí que a gente vai ver agora aí na tela, né? Mostra exatamente esse período aí sobre a Amazônia. Era para você marcar a alternativa correta, e a alternativa correta aí vai ser a letra C, ok? Gerou o crescimento da população urbana, migrações na região Nordeste, né? Tem toda aquela situação que a gente falou ali com relação à aula. Ok, pessoal? A letra D está dizendo aí que não trouxe concentração de renda, nem alterou o modo de vida de Belém e de Manaus. Nada a ver, né? Pelo contrário, Manaus e Belém acabaram se tornando cidades muito importantes aqui na região norte, e a origem também está relacionada com isso. Bom? A letra B está dizendo que provocou migrações da região sudeste. Não, né? A principal mão de obra que veio de fora veio da região nordeste. Letra A está dizendo aí que foram alteradas substancialmente as condições sociais graças à melhor distribuição de renda e qualidade de vida dos seringueiros. Nada disso, né? Pelo contrário, a história está aí para contar para a gente que houve muita exploração, né, com relação a isso. Então, basicamente, o que aconteceu aí na região norte, na região amazônica, foi isso que está mostrando aí na letra C. Bom, a gente comentou mais ou menos lá na nossa aula, né, que o período da extração de borracha foi importante para a migração nordestina na Amazônia, e a gente verifica também, vocês podem também verificar que
acabou gerando algumas consequências também. Ok, pessoal? Então, isso aí, a resposta é a letra C. Vamos para a segunda questão do nosso Praticando. Também uma questão de vestibular. Já é sobre outro momento aí da história do Brasil, né? A construção de Brasília durante o governo Juscelino Kubitschek teve, entre suas motivações oficiais, letra A, afastar de São Paulo a sede do governo federal, impedindo que a elite cafeicultora continuasse a controlá-lo. Letra B, estimular a ocupação do interior do país, evitando a concentração das atividades econômicas em áreas litorâneas. Letra C, deslocar o funcionalismo público do Rio de Janeiro, permitindo que a cidade tivesse mais espaços para acolher os turistas. Ou letra D, tornar a nova capital um importante centro fabril, reunindo a futura indústria de base do Brasil. Qual dessas 4 alternativas está diretamente relacionada com a construção de Brasília? Todas as alternativas têm, né, alguma relação, mas só uma delas está relacionada com o porquê mesmo de Brasília ter sido criada. Tá bom, gente? Não vamos confundir. Daqui a pouco a gente volta com a resposta dessa questão 2 do nosso Praticando de Geografia. Até lá! Vamos agora para a correção da nossa questão 2 do Praticando de Geografia de hoje. Já é outra situação aí com relação ao território brasileiro, né? Foi um momento muito importante para o Brasil, que foi a construção aí de Brasília, né? Essas aí são algumas das obras que existem lá na praça principal, né? Lá em Brasília, lá no Distrito Federal. A questão era para você verificar exatamente a motivação oficial, uma das motivações principais do fato dessa área ter sido criada para virar a capital do território brasileiro. Então essa imagem aqui que a gente vai ver de novo, né, está relacionada exatamente a essa parte aí do território brasileiro. A gente tem até também um outro recurso lá do Mosaic Education, né, para mostrar para vocês, que é um plano piloto de Brasília em movimento, né, onde a gente consegue entender mais ou menos as características dessa construção, né? Houve todo um planejamento na hora de construir essa área, né, onde fica ali a Praça dos Três Poderes e tudo mais, onde os governantes ficam, a Câmara, o Judiciário e tudo mais, e tem todo um projeto ali, né, de construção, para a circulação daquela área ali. Com o passar dos anos, foi sendo organizada essa área. Então, esse recurso aqui do Mosaic Education mostra exatamente esse processo, né, de formação ali do plano piloto
em Brasília, Distrito Federal. Vamos para a nossa correção, pessoal. A principal motivação para a construção de Brasília, a alternativa correta aí vai ser o que está aparecendo aí na letra B, né? Estimular a ocupação do interior do país, evitando a concentração das atividades econômicas em áreas litorâneas, né? Que era como era durante muito tempo, como a gente falou ali na nossa aula, né? Tudo muito concentrado em São Paulo, principalmente, Rio de Janeiro, que são áreas ali próximas do litoral do Brasil, né? Sem contar, inclusive, o processo período colonial, né? Que foi tudo muito ali na região Nordeste. Só bem depois é que o Brasil começou a explorar o interior do território brasileiro, inclusive em áreas que antigamente eram controladas pela Espanha, né? Como é o caso aqui da nossa região amazônica. Então toda aquela exploração acabou indo para o interior e se consolidou muito no século XX, metade do século XX, quando foi criada a capital de Brasília. A letra A está errada, né, porque São Paulo nunca foi a sede do governo federal, né? Sempre foi ou Salvador ou o Rio de Janeiro, que depois se tornou o estado da Guanabara, né, e depois foi absorvida pelo estado do Rio de Janeiro. Então não está relacionado, né, com exatamente a área de São Paulo, especificamente. A letra C está dizendo aí que deveria deslocar o funcionalismo público do Rio de Janeiro, permitindo que a cidade tivesse mais espaço para acolher os turistas. É como se não tem nada a ver, né? Porque também tem funcionalismo público até hoje em qualquer lugar do Brasil. Então não tá relacionado, não tem nada a ver uma cidade se tornar exclusivamente turística. Não foi esse o motivo principal. Letra D, tornar a nova capital um importante centro fabril, reunindo a futura indústria de base no Brasil. A gente sabe muito bem que a indústria no Brasil, ela ficou muito concentrada durante anos na cidade de São Paulo, né? Depois foi expandindo para Rio de Janeiro e outras áreas aí, o sul do país, etc. Manaus, inclusive, também, depois de um tempinho, né? Não tem nada a ver. A alternativa correta é a letra B mesmo, que era para trazer, né, a capital do Brasil para uma área mais central do território brasileiro, para poder ter o controle político e territorial daquelas áreas, né? Foi construído lá pelo Kubitschek no governo do Kubitschek, de 57 a 60. Né? A gente vai continuar verificando aí novas informações aí sobre o gabarito, né, de hoje. A gente tem mais informações aí com relação à questão 2, né? Foi um grande símbolo do governo JK. Então teve todo um histórico, teve todo um processo para a construção da capital, da nova capital do Brasil, né? Tem todos esses motivos aí, a capital não estaria tão vulnerável em caso de guerra, né? Já que seria uma cidade, Rio de Janeiro é uma área próxima do litoral, né? E a nova capital iria contribuir para a ocupação do interior do Brasil, que foi realmente, né, o que acabou acontecendo, né? Trazer o controle um pouco mais para uma área mais central, para poder ter conexões em todas as regiões. Ainda que, até hoje, a região norte ainda seja relativamente isolada, né, das outras regiões, porque aqui as redes de transporte não tiveram desenvolvimento aí, como aconteceu nas outras regiões do Brasil, né? Felizmente, fica aí o comentário também com relação a isso. Vamos continuar. Questão de número 3 agora, hein? Sobre a cafeicultura no Brasil no século XIX, analise as afirmações e considere as afirmativas. Olha só como é essa questão, pessoal. Tem 3 frases aí, né? Você vai julgar cada uma delas como verdadeira ou falsa. Primeira frase. Teve abrangência principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro. Segunda questão. O café conseguiu acumular riquezas e melhorar a infraestrutura do país, principalmente na região sudeste, onde está São Paulo. Terceira frase. O café foi propulsor para o processo da industrialização brasileira. Terceira frase aí. Assinale a alternativa correta. Quais dessas frases estão corretas? Letra A, só a 1 e a 2. Letra B, só a 2 e a 3 estão corretas? Letra C, apenas a 3 está correta? Ou letra D, a 1, a 2 e a 3 estão corretas? Né? Analise direitinho aí as 3 frases e daqui a pouco a gente volta com a correção da questão 3. Daqui a pouco.
Muito bem, pessoal. Vamos agora para a correção da questão 3. Né? Antes da gente verificar aí sobre a questão do café, vamos só lembrar hoje em dia como é que está aí, né, a produção agropecuária do Brasil. Né? A gente tem aí informações aí do IBGE que mostram que a laranja, né, esses dados são de 2015, mas eles são muito recentes, né? Que a laranja aí tem uma relevância muito grande hoje em dia para o território brasileiro, pelo menos das lavouras permanentes, né? Quando a gente desce um pouco a página, né, a gente vai ver apenas a imagem aí na tela, a gente verifica exatamente isso, quando a gente fala de lavouras temporárias, né, que tem que fazer todo um retrabalho durante um período de colheita e plantação, a cana-de-açúcar ela é imbatível, né? A gente tem aí uma relevância muito grande. O brasileiro, então, o Brasil está organizado dessa forma. O café, ele aparece aí entre os primeiros, mas durante muito tempo, o café, principalmente no final do século XIX, né, o café teve uma importância gigantesca, né, para o território brasileiro, do ponto de vista econômico. E é isso que está sendo cobrado aí nessa terceira questão. Temos aí as 3 frases, né, da terceira questão que aparece aí na tela. A primeira frase, gente, teve abrangência principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Ela está correta, né? Ela está correta, realmente. São Paulo e Rio de Janeiro se beneficiaram muito da produção de café. E tem toda aquela coisa que a gente falou na aula, né? São Paulo e Rio de Janeiro acabaram se modernizando antes das outras cidades do Brasil. Segunda questão, o café conseguiu acumular riquezas e melhorar a infraestrutura do país, principalmente na região sudeste, né? Não foi bem o café em si, né? Foi as pessoas que trabalhavam com o café, que eram donas das fazendas e tudo mais, mas o café permitiu com que essas pessoas pudessem acumular riquezas e melhorar a infraestrutura nas cidades da região sudeste, principalmente São Paulo. A segunda frase está correta, ok? Ela só está aí escrita de uma maneira um pouco confusa, mas ela está certa sim. A terceira frase está dizendo aí, o café foi propulsor para o processo da industrialização brasileira. Também está correto. Tanto que São Paulo foi a primeira cidade do Brasil a começar a ter fábrica, né? Porque exatamente os barões do café acabaram usando suas influências para produzir mercadoria industrial. Dito isso, a alternativa correta é a alternativa D, como a gente vai ver aí também no comentário dessa resposta aí, né? A produção do café acabou se expandindo muito, da Baixada Fluminense e tudo mais, né? A gente vai ver do Rio de Janeiro, São Paulo também. A gente verifica também que teve uma relevância econômica muito grande para a área do Sudeste brasileiro e um dos fatores que explicam, né, essa desigualdade muito grande que ainda existe entre o Sudeste do Brasil, o Sul e outras áreas aí do território brasileiro, está relacionada com essa origem, né? A produção de riqueza foi muito mais forte lá. Depois foi que esse desenvolvimento foi chegando para outras cidades do interior do Brasil. Bom, pessoal, a alternativa correta aí é a letra D na terceira questão. Vamos continuar a nossa aula de hoje, vamos fechar, né, esse praticando com uma questão que eu não vou nem dar tempo para vocês responderem. Vamos observar a questão número 4 aí. Qual tratado dividiu as terras recém-conhecidas e as que fossem conhecidas depois de 1494 entre Portugal e Espanha, gerando insatisfação entre outras nações europeias que tinham interesses na expansão marítima? Tem um mapa do Brasil aí com aquela separação entre Portugal e Espanha. Letra A, Tratado de Versalhes. Letra B, Bula Intercoetera. Letra C, Tratado de Tordesilhas. Ou letra D, Tratado de Madeira. Eu não vou dar nem um minuto para vocês responderem isso aí, tá? Já vou voltar logo daqui a pouco. Valendo!
pessoal, essa questão 4 é para a gente fechar, né, a aula de hoje bem tranquilamente. A gente sabe muito bem que o território brasileiro durante muito tempo foi explorado por Portugal, né, e os espanhóis não tiveram assim tanta penetração, né, no máximo, né, algumas expedições aqui pela região amazônica, mas na verdade o que aconteceu foi mesmo, né, que Portugal acabou vindo, né, invadindo, ocupando aqui e pronto, né? Esse tratado que separava, né, dividia o que até então não era Brasil, né, nessa época aí, a alternativa correta é a alternativa C, né, o Tratado de Tordesilhas. Isso aí, né, é a questão mesmo bem simples para a gente fechar essa nossa atividade de hoje. A gente já viu, deve ter visto isso em história, né, já vimos por aqui também em geografia, mas é importante a gente lembrar do Tratado de Tordesilhas como sendo aquele passo inicial, né, do que seria até então o território brasileiro. Desde o Tratado de Tordesilhas até as explorações, os bandeirantes, as navegações ao longo do rio Amazonas e tudo, até chegar na construção de Brasília, na industrialização das cidades, a formação das metrópoles do Brasil. O mapa do Brasil começou a existir a partir dessa situação aí, dessa divisão que existia no que até então, né, não era Brasil. Olha onde é que a gente chegou, né, de onde a gente veio e onde a gente chegou. Pessoal, esse foi o nosso Praticando de hoje aqui no segundo ano, né? A lógica vai ser sempre essa. Bom, temos aí a aula normal, com aquela atividade normal, e em seguida o praticando sobre a aula anterior. Sempre vai ser assim. Tanto em geografia, quanto em história, quanto com os outros componentes, pelo menos aqui no ensino médio, vai ser dessa forma. Obrigado aí, bons estudos para todos vocês, a gente se vê numa próxima aula aí. Até mais!